Bom dia, pessoal, tudo bom? Estou Marcelo aqui falando com vocês nesse vídeo. Pessoal, nesse vídeo, primeiramente, eu quero mostrar para vocês o caminho para vocês acharem o livro, tá? Vocês têm acesso, na qual é o livro de referência para estudo dessa disciplina de Geometria Analítica, tá? Você vai estar na tua plataforma lá, você vai entrar aqui na disciplina de Geometria Analítica e você vai aqui em Biblioteca Virtual, tá? Então, você clica em Biblioteca Virtual, espera carregar a página, vai aparecer o PDF do livro didático que será de estudo para essa disciplina, tá? Você vai aqui em Geometria Analítica PDF, você clica aqui e já vai ter acesso ao livro, tá bom? Então essa é a maneira de você encontrar o livro didático que vai ser usado na disciplina de Geometria Analítica, certo? Diante disso, já com o livro em mãos, já passei para cá para o programa, essa aqui é a página, é a capa do livro, tá? Os autores Silvio Antônio de André Pereira. Eu já dei uma olhadinha por cima, assim, pelo livro. Um livro que eu achei de acesso bem tranquilo, tá? A teoria e as continhas também, tá? Eu achei um livro bem tranquilo de entendimento, assim. Traz uma linguagem bem acessível e que eu acredito ele vai sanar as possíveis dúvidas que vocês vão ter durante o curso, tá? Então, basicamente, o livro inicia aqui a partir do tópico 1.1, os conceitos básicos sobre vetores, tá? Algumas informações ele traz para a gente, principalmente na questão de você saber como definir um vetor e como não definir um vetor, tá? Ok? Aqui, por exemplo, vamos seguir nessa referência aqui sobre reta orientada, tá? Então, durante o livro todo, ele vai colocando para a gente definições que a gente vai precisar durante o curso, tá? Por exemplo, aqui reta orientada, tá? A reta orientada, a reta ela é dita orientada quando se fixa nela um sentido de percurso, tá? Considerando positivo indicado por uma seta. Nesse caso aqui ele chamou a reta de R, identificou aqui, ó, okay, o sentido do percurso. Se ele identificou esse sentido para cá, significa que esse sentido é um sentido positivo, tá? Então, definição de reta orientada. Okay? Mais embaixo ele fala que se você identificou esse sentido como positivo, o sentido oposto da reta R, imagina que mude o sentido da reta R, tá? E seria o sentido negativo, tá? Aqui, ó. Então, fixado o sentido da reta como positivo, o outro lado, o lado de oposto ao negativo, tá? Ok? Mais definições. Essa reta orientada também pode ser chamada de eixo, tá? Lembra do plano cartesiano, né? Lá no plano cartesiano, você tem aqui, por exemplo, né? O plano cartesiano, aqui são retas orientadas, tá? Lembra que isso aqui é orientado. Aqui nós temos a origem, né? Que é o ponto zero. E que também é orientado, tá? Essa direção. Aqui nós temos o eixo das ordenadas. A gente aprendeu lá no ensino fundamental que aqui a partir do zero para cima são os positivos, né? E daqui para baixo o negativo. Aqui nas abscissas é o eixo X, né? Isso aqui, ó. Nós sabemos que do zero para a direita são os positivos, do zero para a esquerda são os negativos, tá? Mas é porque aqui, ó, como ele disse, ó, orientou o eixo, o sentido para cá é positivo, para cá é negativo. Isso aqui nós estamos falando de plano cartesiano, tá? Só uma referência de que isso aqui faz todo sentido, tá? Sobre o sentido negativo e o sentido positivo, tá bom? Então também as retas orientadas também podem ser chamadas de eixos, tá? Aqui nós temos, por exemplo, no plano o eixo das abscissas e das ordenadas, tá? Mais um pouquinho embaixo, é, a gente tem aqui uma definição bem interessante,
que um segmento orientado, ou seja, aquele que tem um sentido, né? Ele pode ser determinado por um par ordenado também, tá? Onde o primeiro vai se chamar a origem do segmento e o segundo será chamado da extremidade, tá? Então, aqui no plano cartesiano, por exemplo, a gente pode, sim, encontrar um segmento orientado definindo um par de pontos, tá? Aqui orientado e orientado, estes abscissas. Imagina que tu possa ter o ponto A. Claro que eu estou fazendo a parte analítica, tá? Dessa definição teórica aqui. Por exemplo, o ponto A como sendo 1 e 2, ponto B como sendo 5 e 4, tá? Então, ponto A, vamos colocar aqui, imagina que aqui é 1, okay? E aqui é 2, tá? 1, 2, ponto A estaria aqui, e o ponto B 5, 2, 3, 4, 5, imagina o 5 aqui, e aqui o 4, tá? Passando aqui as perpendiculares, né, para encontrar o ponto, que seria o ponto B. Nós poderíamos ter aqui, então, o segmento orientado AB, tá? Então, seria isso aqui, ó. Ok? Segmento orientado AB. Um minutinho. Esse seria o segmento orientado AB, tá? Extremidade origem em A, que é o primeiro ponto que aparece aqui, e extremidade em B, tá? Que é o segundo ponto. Então, o segmento orientado será representado por AB, ó, aqui, ó, AB, geometricamente indicado por uma seta, caracterizada visualmente o sentido do segmento. Então, aqui está o sentido do segmento, tá? O segmento é nulo. O segmento nulo, aqui mais uma definição, é aquele que a extremidade coincide com a origem. Seria um ponto, né? Temos um ponto C aqui. Vamos dizer que esse ponto tem a localização 3 e 3, tá? Tá? 3 e 3. Seria um ponto aqui. Ponto, tá? Nesse caso, CC, né? É um ponto, tá? Não é não é um segmento, é um segmento que é nulo, tá ok? É um ponto. A extremidade, que é o próprio ponto C, coincide com a origem, que é o próprio ponto C. Certo, pessoal? Então, basicamente, aí são só definições que a gente vai lendo e vai ter que aprendendo essa parte teórica, que é muito importante. Tá? Vamos avançar um pouquinho? Então, aqui nesse primeiro tópico, tu tem definição de segmento orientado, definição de origem, definição de extremidade, definição de reta orientada, de segmento nulo, tá? A forma como você vai escrever, certo? Sobre eixo também, tá? Vamos avançar um pouquinho aqui para conhecer um pouco dessa teoria de geometria analítica. E aqui é importante, tá? Principalmente na hora que você for fazer a escrita, tá? Se você definir um segmento AB sendo ele orientado, tá? O oposto dele você vai trocar a posição dessas letras aqui que representam os pontos, tá? Então o oposto será o BA, ok? Então se é AB o segmento orientado, o oposto será BA, tá? Você trocou aqui a posição dos pontos, certo? Continuando, fixado uma unidade de comprimento, a cada segmento orientado pode-se associar um número real, não negativo. Tá? Isso aqui é importante. Okay? Que é a medida do segmento em relação àquela unidade. Por que não negativo? Porque, pessoal, não existe comprimento negativo, tá? O comprimento ele pode ser nulo, ok? Onde não houve, por exemplo, deslocamento de um ponto. Então, ali, o comprimento é nulo, tá? Mas negativo não, tá? Todo comprimento tem um número real associado, significa a medida do segmento, tá? Então, é a medida do segmento em relação àquela unidade, tá? E comprimento de segmento tem mais uma denotação que você vai ter que introduzir no teu conhecimento nas suas anotações, tá? Aqui, ó,
Quando eu coloco AB, aqui a gente aprendeu que é o segmento orientado com origem A e extremidade B. Quando a gente coloca esse traço aqui horizontal em cima dos dois pontos, do A e do B juntos, isso aqui já passa a se chamar segmento, tá? Ou seja, é o comprimento daquele segmento orientado, tá? Então, segmento. Então, isso aqui já vai ser segmento à medida, tá? Vai ser a medida, o tamanho do segmento. A medida do segmento, tá? Então, apareceu esse traço aqui em cima dos dois pontos, só o AB é o segmento orientado, apareceu um traço em cima, é a medida do segmento, ou seja, pode ser associado a um número que é o tamanho do segmento, tá? Aqui, por exemplo, em todos os exemplos para a gente, assim, o comprimento do segmento AB, representado da figura 5, que é essa figura, ele é de 5 unidades de comprimento. Na verdade, ele pegou aqui o eixo, o segmento orientado AB, tá? E quebrou ele em 5 partes, tá? Cada parte nessa quebra que ele fez foi de mesmo tamanho, tá? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. Se cada parte equivale a U, a medida do segmento AB, tá? Vai ser o primeiro segmento que vale U, mais o segundo que vale U, mais o terceiro que vale U, mais o quarto que vale U, mais o quinto que vale U. Nós fizemos essa soma, nós temos 5 parcelas de U. Então, isso aqui é 5 vezes U, tá? Que é o que está aqui, ó. Ok? E aqui, esse UC que aparece lá, é a unidade de comprimento, tá? 5 vezes U. E aqui do lado você pode colocar U.C, que é a unidade de comprimento, porque aqui ele não definiu, tá? Não definiu qual é a unidade. Pode ser metro, pode ser centímetro, decâmetro, decímetro, e assim vai, tá? Esse UC significa unidade de comprimento. Quando ela não está definida, você coloca essa simbologia. E vem algumas coisas interessantes, tá? A primeira delas é que o segmento nulo tem comprimento igual a zero. Sim, segmento nulo, lembra, é um ponto no espaço, tá? No plano. Não houve deslocamento, tá? Se ele não houve deslocamento, o comprimento realmente é igual a zero, tá? Aqui, de fato, acontece. Dois segmentos orientados não nulos, A, B e CD, têm a mesma direção se as retas suporte desse segmento são paralelas ou coincidentes. Ok? Tranquilo isso aqui? Tá? Retas paralelas, então, têm a mesma direção. Retas coincidentes, pessoal, são retas que estão no mesmo lugar, tá? Por exemplo, você vai ter momentos que você vai criar uma reta que passa pelo ponto A e B, e durante a resolução de um problema, você tem uma outra reta CD. E lá no problema você percebe que, na verdade, essas retas são coincidentes, ou seja, ela está um sobre a outra, tá? Ok? Então seriam retas coincidentes, são a mesma reta. Vou baixar um pouquinho aqui o conteúdo. Então, podemos enfatizar que só se pode comparar os sentidos de dois segmentos orientados se eles têm a mesma direção. Claro, tranquilo, né? Dois segmentos orientados opostos em sentidos contrários. Dois segmentos orientados opostos? Sim, claro. Se eles são opostos, é aquilo que eu te falei, né? Opostos, A, B, B e o A. Tem sentidos contrários? Sim, tá? Isso é fato, tá? Não há necessidade de prova, tá? Isso é um fato. Dois segmentos orientados A, B e CD são equipolentes quando têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Ótimo. Aqui uma palavra nova, tá? Para você guardar nas suas referências, equipolentes, tá? Você vai ver muitas palavras quando você estuda já de vetores mesmo, tá? Então, em que momento nós poderíamos chamar em que momentos nós teremos segmentos orientados que nós chamaremos de equipolentes? Nesses momentos.
eles vão ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, tá? Ou seja, a mesma medida, tá? O mesmo tamanho. Dois segmentos nulos são sempre equivalentes, se é um ponto, né? Ok? Então, dois segmentos nulos são sempre equivalentes, por quê? Eles têm a mesma direção, mesmo se nem tem direção, nem sentido, é um ponto, e o mesmo comprimento que é o próprio ponto. A equipolência dos segmentos A, B e C, D é representado dessa forma, tá? Então, mais uma simbologia para você decorar. Então, digamos que há uma afirmação de que segmentos F, G, E, H, I são equipolentes. Ou seja, tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho, tá? Então você vai representar dessa forma. AB, desculpa, FG, né? FG, equipolente, essa simbologia, HI, tá? Ok? Então essa é a representação. Pessoal, se tiver alguma dúvida sobre direção e sentido, você pode colocar aí, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que você tem, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos lá. Segmento orientado assim, tá? Imagina. A, B. Ok? E paralelo a esse, eu tenho um segmento aqui. Paralelo a esse. Segmento de pontos. C, D. Imagina que eu afirmo que AB tem o mesmo comprimento de CD. Aqui está dizendo que tem o mesmo comprimento. Mesmo comprimento. Mesmo comprimento. A gente consegue identificar que o sentido é o mesmo, ó, sentido identificado. Então já tem o mesmo comprimento, o mesmo sentido, está faltando a direção. A direção é quando eu afirmo que eles são paralelos, tá? Se eles são paralelos aqui, significa que tem a mesma direção, logo AB equivalente a CD, tá? Vou dar um contra-exemplo agora. Imagina que não está dessa forma. Está dessa forma aqui. AB aqui. AB aqui. CD aqui, nesse sentido. CD. Tá? Eu posso até afirmar que AB tem o mesmo comprimento de CD. Ok? Mesmo comprimento. Mas a direção é diferente, tá? Direção diferente. Logo, AB e CD não são equivalentes. Porque possuem direção diferente, tá? Até porque aqui na projeção, por exemplo, eles vão se cruzar. Então não é paralelo, tá? São retas concorrentes, tá? Então nesse caso seria um exemplo, um contra-exemplo de vetores de segmentos não equivalentes. Certo, pessoal? Vamos avançar aqui. E aqui ele traz umas propriedades de equipolência, tá? O segmento ele é equivalente a ele mesmo, tá? Isso aqui está escrito, ó. O segmento AB é equivalente a AB, ou seja, todo segmento é equivalente a ele mesmo, claro. O segmento ele vai ter a mesma direção dele mesmo, o mesmo comprimento e o mesmo sentido dele mesmo. Então isso não tem problema. A segunda propriedade é a propriedade simétrica, tá? O segmento AB, segmento AB equivalente ao segmento CD, significa que o segmento CD é equivalente ao segmento AB. Tranquilo também. Faz só a troca aqui, tá?
Trocou a posição, continua valendo a equipolência, tá? A transitiva, tá? Se um segmento AB é equivalente ao segmento CD e o segmento CD é equivalente ao segmento EF, o AB vai ser equivalente ao EF, tá? Isso aqui é a transitiva, tá? Ok, pessoal? Então, ó, se tem um segmento AB que é equivalente ao segmento CD, e esse segmento CD é equivalente ao segmento EF, tu pode fazer a transição, tá? Significa que o primeiro, que é o AB, vai ser equivalente ao último, que é o EF, tá? Perfeito. E a quarta propriedade, dado um segmento orientado a B e um ponto C, existe um único ponto D tal que AB seja equivalente a CD. Tranquilo também, no desenho seria isso aqui. Tá? Seria isso aqui, ó. Então, tu tem um segmento AB e um ponto C fora dele, tá? Na verdade, ele nem coloca o ponto C fora do segmento AB, tá? Inclusive, pode ser no segmento AB. Mas vamos fazer com ponto fora, tá? Você tem aqui AB, segmento, e um ponto C fora, tá? Digamos que o ponto C esteja aqui, tá? Esse é o ponto C. Através desse ponto C, eu posso criar um ponto D, em que esse ponto B satisfaça as condições para que CD seja equivalente a AB. Então, eu coloco a mesma direção, ou seja, retas paralelas, o mesmo sentido, e ainda coloco o CD sendo do tamanho do comprimento de AB. Então, eu consigo construir um segmento equivalente a outro, dado um segmento e um ponto fora, tá? Que é base de construção, tá, pessoal? Então, aí você tem propriedade de equipolência, tá? E depois o livro já traz as propriedades bem interessantes sobre vetores, tá? É basicamente o que a gente está estudando, tá? E traz aí imagens que vão ilustrar como você deve compreender vetores, origem, extremidade, tá? Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu estou colocando as definições de segmento para a gente poder avançar para vetores, tá? Já posto vídeo sobre vetores. Tá ok, pessoal? Já estamos voltando.